Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vamos embora ver o que é isso? Para explicar esse assunto, eu vou usar aqui um exemplo clássico, tá? Eu vou considerar aqui uma parede de 160 tijolos a ser construída e eu tenho ali à disposição alguns pedreiros, eu posso usar um, dois ou mais pedreiros, e tenho tijolos por dia, que é uma outra grandeza, que vai me dizer quantos tijolos são assentados a cada dia. Vamos ver como é que funciona aqui, qual é a ideia. Imagine você que nesse contexto, cada pedreiro consiga assentar 20 tijolos por dia, legal? E imagine que todos os pedreiros fazem a mesma quantidade, então não assenta mais tijolo do que o outro, tá? Num dia, cada um deles consegue assentar 20. Muito bem, fica fácil de você imaginar que um pedreiro num dia, então, assenta 20 tijolos. E se eu tivesse dois pedreiros, repare, dois pedreiros trabalhando, eu teria, no final, 40 tijolos assentados, porque cada um fez 20. Entendeu qual é a proposta? Vamos prosseguir. Muito bem. Se eu aumentar o número de pedreiros, aqui eu dobrei, vou dobrar de novo, vou para 4 pedreiros, né? Se cada um deles assenta 20 tijolos, 4 pedreiros vão assentar 80 tijolos. E, finalmente, 8 pedreiros assentariam num único dia, né, 160 tijolos, 20 tijolos cada um. Fácil de entender aqui a minha proposta? Bacana. A minha terceira grandeza aqui, que é o número de dias, tá? E aqui é o número de dias para uma parede ficar pronta, uma parede de 160 tijolos. Então imagina aqui, se eu tiver um único pedreiro trabalhando, tá? Ele vai sentar 20 tijolos num dia, eu vou precisar de 8 dias, porque a parede tem 160 tijolos, né? Então, 20 por dia, 20 vezes 8, 160, e aí você tem a parede pronta, beleza? Agora, olha só que legal. Se eu tiver 2 pedreiros trabalhando, né? E cada um sentando 20 tijolos por dia, repare que eu dobrei o número de pedreiros, não vai dobrar o número de dias, é exatamente o inverso, vai dividir por 2, né? Vai dobrar a velocidade de construção. Então, divide por 2 o número de dias, tá? Comece aí a perceber a palavra inversamente, ela vem daí, tá bom? Então, veja, se você tiver 2 pedreiros trabalhando, tá? Eles vão sentar 40 tijolos, nós vamos precisar apenas 4 dias. Por quê? Porque 4 vezes 40 vai dar 160, os 160 tijolos completa a parede. Muito bom. E se eu tivesse 4 pedreiros trabalhando, puxa, eu tenho o dobro de pedreiros trabalhando agora, então eu vou precisar dar metade de dias, né? Em 2 dias ela está pronta. Por quê? 4 assentam, né? 80 tijolos, tá certo? Então em 2 dias eu vou ter 160 tijolos. E finalmente, se eu tiver 8 pedreiros trabalhando, cada um colocando 20 tijolos por dia, num único dia, a minha parede está pronta. Até aí, beleza? Ficou claro o contexto? Então agora vamos entender. Observe que você tem 3 grandezas, então grandeza é qualquer coisa que você possa medir, você tem 3 grandezas, e observe aqui, vamos pensar nas 2 primeiras aqui, inicialmente, né? Tijolos por dia e pedreiros. Observa que à medida que você aumenta o número de pedreiros, também aumenta o número de tijolos que são assentados. E o mais importante, não é só que aumenta aqui, mas aumenta proporcionalmente, aumenta na mesma proporção, tá? Então, repare, a razão entre 20 e 1 é 20, né? 20 sobre 1 dá 20. De 40 para 2 também dá 20. De 80 para 4 também dá 20. De 160 para 8 também dá 20. Então, essa característica vai me dizer que são grandezas proporcionais e, nesse caso, diretamente proporcionais, beleza? Porque à medida que uma aumenta, a outra aumenta também. Agora, vamos comparar, então, a primeira, tijolos por dia, com a última, tá? Esquece um pouquinho do meio. Vamos pensar assim, olha, se eu colocar 20 tijolos, lembrando que a parede tem 160 tijolos, 20 tijolos num dia, eu preciso de 8 dias. Observa que daqui para cá aumenta. Se eu tiver 40 tijolos por dia, eu não preciso do dobro aqui, 16 dias, mas de 4, a metade. Então,
há uma proporcionalidade. Você percebe que é proporcional, tá certo? Porque aqui multiplica por 2 e aqui divide por 2. Só que é exatamente, a divisão é o inverso da multiplicação. Essa que é a coisa. E daí surge então que essa grandeza, tijolos por dia, né, aqui no caso, comparada com o número de dias para construir a tal parede, elas são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Conseguiu entender a diferença? Ok? Então, primeira coisa que você tem que ver, se existe a proporção, tanto no crescimento como na inversão, tá? Então, tipo assim, quando é inversamente, se um dobra, o outro divide por 2, ou se um triplica, o outro divide por 3. Esse que é o sentido do inverso, mas tem que haver a proporção. E em havendo a proporção, se numa grandeza cresce e a outra também cresce, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, essa e essa são diretamente proporcionais. Observa que pedreiros com número de dias também são inversamente proporcionais. À medida que eu aumento o número de pedreiros, eu diminuo o número de dias também na mesma proporção. Tranquilo aí? Legal? Muito bem, gente. Esta divisão aqui, ó, a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? Então, repare, esse 160 dividido por 8, que é o mesmo que 80 por 4, etc., ele é 20. Vou representar pela letra K, que é uma constante. K igual a 20. Então, neste meu exemplo, a constante de proporcionalidade é 20. Tá bom? Vamos observar agora as duas linhas de baixo. Já vimos aqui que pedreiros e número de dias para construir a parede são inversamente proporcionais, beleza? Então, como é que vai ficar esta razão? Aí, olha só o que vai acontecer. Se você fizer o mesmo pensamento, vou dividir aqui, olha, 1/8 não é igual a 2/4. E também não é igual a 4 sobre 2, 4 sobre 2 dá 2, e 8 sobre 1 dá 8. Ou seja, essa divisão não dá certo, mas ela vai dar certo se você dividir pelos inversos. Observa, aqui não está decrescendo? Então, qual é o inverso de 8? É 1/8. Qual é o inverso de 4? É 1/4. Qual é o inverso de 2? Meio. E o inverso de 1 é 1 sobre 1, que vai ficar 1. Perfeito? Agora, observe o seguinte. Se você dividir 1 por 1/8, 2 por 1/4, 4 por meio e 8 por 1, aí sim você vai ter uma constante. Tá certo? Então, veja, qual é a característica aqui do inversamente proporcional? Agora está crescendo aqui também e aqui também, ó. Os dois crescem. Aqui 1/8 é menor que 1/4, etc. Mas eu peguei os inversos, né? Então, quando a proporcionalidade se dá com os valores inversos, eu chamo de inversamente proporcional. Então, para achar a constante aqui, você vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, eu vou dividir 1 por 1/8 ou 2 por 1/4. Como é que divide 2 por 1/4? 2 dividido por 1/4. Você vai fazer 2 vezes e inverte 4 sobre 1 e vai dar 8. Como é que faz 4 dividido por meio? Vai dar 4 vezes o inverso do meio, também vai dar 8. E aí vai dar a constante, tá bom? Só que em vez de ficar fazendo esse raciocínio aqui, gasta um tempinho, e eu só fiz ali para você entender da onde vem esse inversamente proporcional e visualizar que é de fato proporcional. Você dividir cada um deles aqui, né? Aqui eu considerei os inversos, vai dar a constante. Mas você obtém ela muito mais rápido no momento que você percebeu que é inversamente proporcional multiplicando. Repare, 8 vezes 1, 8. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 8, 8 também. Então, nesse caso aqui, a constante de proporcionalidade vai ser 8, tá? Foi a mesma que eu achei aqui. Muito bem. Aqui eu usei um caso particular, né? Eu usei um exemplo, mas na matemática pura, matemática eu gosto de trabalhar com números, se você perceber, isso aqui é uma sequência, uma série, né? 20, 40, 80, 160. Eu vou escrever nesse formato aqui, olha, 20, 40, 80 e 160, ok? Então, uma sequência de números, sequência, que nem PA, PG, só que aqui uma sequência qualquer. E vou pegar agora uma outra sequência, vou pegar essa segunda aqui, a azul, 1, 2, 4, 8, e vou colocar aqui embaixo. Então, observe que as duas sequências têm o mesmo número de elementos, né? 4 e 8, ok? Então, aqui a gente fala que estes números, ou essas sequências de números, são proporcionais.
Tá? Então, em vez de falar em grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, eu vou falar de números diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Não é verdade? Na prática, você vai trabalhar com grandeza, você vai calcular qual é o número de pedreiros que necessita. Né? No exercício, por exemplo, vai faltar um desses elementos e é o que você vai descobrir. Lógico que sacando qual é a constante, você mata o que ele vai te perguntar no exercício, tá certo? Mas na matemática pura, vamos dizer assim, né, você não está falando nem de pedreiro, nem de um caso particular, mas de sequências numéricas, tá certo? Mas é o mesmo raciocínio, é só para você não se surpreender de repente numa questão e falar, gente, o que é isso? Isso eu não aprendi, aprendeu sim. Então, são números proporcionais. Observa, tem a mesma quantidade de elementos, observa que 20 por 1, as duas crescem, né? E agora vamos ver se existe a proporção. 20 por 1 dá 20, 40 por 2 dá 20, 80 por 4 dá 20, 160 por 8 dá 20. Então, você tem duas sequências de números proporcionais. Você tem elas diretamente proporcionais, porque quando uma cresce, a outra também cresce. E essa divisão é a nossa constante de proporcionalidade, que vale 20, tá bom? Então é só uma outra maneira de ver a mesma coisa. Vou copiar de novo agora, mais uma sequência. Vou pegar a última lá. 8, 4, 2, 1. Repare que quando eu trabalho com as sequências numéricas, estou tratando do mesmo assunto, mas não estou preocupado se é pedreiro, se é parede, se é tijolo, etc. Estou vendo números. Eu vou comparar as duas de baixo aqui, tá bom? Vou ficar aqui nas duas de baixo que está mais fácil de ver, para não confundir você. Então veja bem, olha para essas duas e perceba o seguinte, tem a mesma quantidade de termos? Tem, beleza. Quando uma cresce, a outra cresce? Não, ela decresce. Ah, já sei, então é inversamente, calma. Você não sabe se é proporcional, percebeu? Então, indica que sim, parece que sim, mas vamos ver, como é que você checa? Se for diretamente proporcional não vai ser de jeito nenhum, porque um sobe e o outro desce, tá? Mas, se for inversamente proporcional, vai ter que existir uma constante, e no caso do inversamente, aquela constante é dada pela razão com o inverso. Mas eu não preciso ficar calculando os inversos, a gente descobriu um macete bacana aqui. O que a gente vai fazer? Vai multiplicar, então detectou que é inverso, você vai multiplicar. E vou fazer 8 vezes 1, 8. 4 vezes 2, opa, 8 também. E 2 vezes 4, 8 também. 8 também, então existe, é uma constante, ou seja, está sempre dando 8. Isso quer dizer constante, né? Então, essas duas sequências são de números inversamente proporcionais. Ficou claro isso para você? Bacana. Gente, é isso, simples assim. O que vai acontecer na hora que a gente fizer exercícios? Logicamente vai ter um contexto e vão faltar alguns elementos, tá? Então o segredo sempre vai ser buscar a tal constante de proporcionalidade. Uma hora que você descobriu a constante, quer ver? Eu ainda vou, antes de terminar, fazer aqui um exemplo com você. Olha só, imagina que você não tem este valor aqui, beleza? E você quer saber. Se você sabe que são diretamente proporcionais, olha, 1, 2, 8, né, etc. E sabe que a constante é 20, adivinha qual é o número que está aqui? Ora, se 20 por 1 dá 20, 40 por 2 dá 20, 80 por quanto vai dar 20? Ah, 80 por 4. Pronto, você matou a charada. Esse seria o X da questão, né? E assim vão ser os exercícios, tá bom? E, obviamente, você não vai precisar trabalhar com um monte de números. Normalmente, você vai fazer com 2, né? E você vai ter algo ali que a gente chama de regra de 3, né? Tá bom? A regra de 3 está trabalhando dentro de proporção. Se você compreendeu e gostou, vou pedir para você compartilhar, lembrar de deixar o seu like, se puder também, inscreva-se no nosso canal para receber novos vídeos. Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.